Mas não é por causa de dinheiro. Não é, mas eu também vou te dizer, eu entendo, o torcedor está indignado. É pra rimar com o pipoqueiro, assim, vai ver que é isso. É só pela rima. Pra dar rima. O que recebeu mais, acho que foi o Domi, acho que recebeu 11 milhões. 11 milhões e pouquinho. Se demite agora o Vitor Pereira, ele vai bater o recorde. Mais 15. Vai ser o técnico demitido pelo Flamengo que vai receber a maior multa, que vai receber o maior dinheiro. Então, boa parte da torcida do Flamengo está insatisfeita com os resultados. Mas vamos lá, 50%. 21 milhões de... 50% da torcida está nessa pegada? Tem muita gente. Posso dizer que alguns milhões... Com certeza tem. Alguns milhões. Mas é a maioria. Eu acho que esse protesto tem contra-eco. Porque tem gente que acha que é o Fla-Flu, tem gente que acha que o Não. Flamengo Tem gente que tá. pode achar o Fla-Flu um grande caso. O maior rival do Flamengo é o Vasco. E aí você pode perguntar aos flamenguistas, não sou eu que estou achando. Você Tem pode algum falar do flamenguista que momento, não? É isso o aí. Fluminense, o time do Diniz, o maior rival do Flamengo é o Vasco. Salve nação, saudações rubro-negras. Estou aqui para trazer para vocês o melhor conteúdo da imprensa falando do Mengão. Amanhã tem Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca e eu separei para vocês um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil falando deste jogo, falando das opções de Vitor Pereira, falando do Vitor Pereira, também de protestos que aconteceu no Ninho do Urubu. Cara, o vídeo tá bem legal, assista até o final, deixa o like para me ajudar, se inscreva no canal se você é Mengão. Estou aqui para isso, para trazer para vocês muito vídeo bacana, com informações, com muitas diversidades, galera, para vocês ficarem bem informados quando o assunto é Flamengo. Então, por isso que eu te peço, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá bom? Muito obrigado a todos. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Já deixe o seu comentário, tem favorito? Deixe o seu palpite aqui nos comentários. Vamos lá pro vídeo, simbora! Eu acho ele um técnico bem competitivo, que detesta perder, talvez porque gosta de futebol, talvez até um pouco por causa da vaidade, ambos os aspectos, eu não sei quais, mas assim, é muito claro que independentemente da razão, ele detesta perder. Mas isso é um aspecto dos treinadores portugueses, já percebeu? A maior Eles odeiam perder. A maior parte dos O treinadores. Abel é né? a mesma coisa, super competitivo. jogadores. O técnico brasileiro gosta de perder, então, é isso que eu tô Não, é entendendo? uma característica deles, assim. Eles se incomodam, parece que eles se incomodam mais com a derrota, né? É óbvio que a proposta do Flamengo financeira o interessou, senão ele não estaria lá, então ele está também por causa de dinheiro, mas é um trabalho. Né? Ele não nasceu flamenguista, ele não cresceu flamenguista, ele não tem nenhuma identificação com o Flamengo. Hoje em dia, até as pessoas que têm identificação com os clubes trabalham em outros clubes porque é um trabalho para eles. Mas não é por causa de dinheiro. Não é, mas eu também vou te dizer, eu entendo, o torcedor está indignado. É pra ali, rimar tinha com o alguns, pipoqueiro, assim, vai ver que é isso. É só pela rima. Pra dar rima. Quem que rima com pipoqueiro? Brasileiro, não é português, não. Mas é pipoqueiro. bom lembrar a Esse informação. tipo de coisa não vai mudar absolutamente nada, não vai ajudar, não vai atrapalhar nesse caso, pouca gente, então... Estamos em março. Pode protestar. Se a direção do Flamengo demitir, vai ter que pagar muito dinheiro. Mais ou menos 15 milhões. No momento, agora seriam mais Aí ou vai menos ter 15 processo milhões. contra a diretoria Só ou uma não? coisa A diretoria para do ser Flamengo justo, já Bubu. pagou só pro Domi, acho que foram 11 milhões, pro Rogério Ceni 3 milhões. O Dorival chegou para trabalhar devendo a receber quase 10 da última, pô. O Dorival é um caso raro que ele saiu, acabou o contrato, o Flamengo não teve que pagar a multa. Mas os outros recentes, tem a Paulo receber das outras Souza passagens. tal, o que recebeu mais, acho que foi o Domi, acho que recebeu 11 milhões. 11 milhões e pouquinho. Se demite agora o Vitor Pereira, ele vai bater o recorde. Mais 15. Vai ser o técnico demitido pelo Flamengo que vai receber a maior multa, que vai receber o maior dinheiro. Então isso aí levanta um debate sobre outro tipo de profissional dentro do Flamengo, que é quem faz os contratos. É, lá em quem cima. planeja. Mas até para ser justo, depois até o pessoal lá tiver a imagem, porque estava se trocando rapidinho ali para vir para o estúdio, no final do Sport Center, enquanto o nosso Pedro Torre entrava ali, mais uma vez, da porta do Ninho e contando todo o projeto, se eu não me engano, se eu não vi mal, até se a gente tiver a imagem e puder recuperar, tinha uma faixa cobrando o Marcos Braz. Tinha uma faixa Acho que tinha cobrando sim. Acho que tinha uma sim. faixa, uma bandeira, Tinha, algo sim. do tipo, Tinha. um pano vermelho com os escritos em preto, cobrando o Marcos Braz. Estão Aí, ó, insatisfeitos. Aí, pronto, ó. Fora Braz, Braz, sem ó. vergonha. time sem vergonha, pipoqueiro, agora fora... Então, assim, aí eu acho que tudo bem, acho que a turma já começa a direcionar, porque você ficar só nessa também da semana inteira, do time, do Vitor, quando o Bubu traz ali
os números, os dados, quanto você tem que pagar. É um erro muito maior de planejamento. Acho que a gente está batendo nessa tecla a semana inteira aqui. Eu acho que direito de protestar, se não tiver tendo violência, eu confesso que eu não vi violência. Bem, inclusive, violência verbal é sagrado, cara. Então, tá, tudo bem, não gosta. Tem a galhofa o time podia estar ganhando de 5-0 todos os jogos, o cara acha que tem que ganhar de 7 e também tem direito de protestar. Não vai ajudar, nesse caso, o protesto, mas tá tudo bem, tá em paz. Então, mas eu pergunto, tem o quê? Tem 20 aí? Tinha 20 pessoas? Tem que estar se destacando, olha, é quase que um protesto solitário. O da pipoca ali, né? Aqui tem muito segurança privada. Tem muita segurança. Policial, mas não sei se eu tem mais pergunto se esse núcleo aí, esses 20, 18, enfim, que também foi praticamente o mesmo número aí na segunda-feira, quero saber se isto aí representa os 42 milhões. Porque manifestação na internet, no Twitter, nas redes sociais, a gente vê bastante, já focando no Vitor Pereira, e também no Braz, no Landim e tal. No estádio, a gente já ouviu, depois do time sem vergonha na Recopa, aí no jogo contra o Vasco já teve o grito de burro, contra o Fluminense, já teve o grito de burro pro Vitor Pereira. Se você falar sobre os 42 milhões, eu acho que a gente está sendo um pouco exagerado. Então, mas boa parte da torcida do Flamengo está insatisfeita com os resultados. Mas vamos lá, 50%, 21 milhões de... 50% da torcida está nessa pegada? Tem muita gente, posso dizer que alguns milhões... Com certeza tem. Alguns milhões. Mas é a maioria. Eu acho que esse protesto em contra-eco fora daquele grupinho ali da porta de cima. É aí que eu quero chegar. A maioria está insatisfeita. Eu não sei se ela está insatisfeita especificamente apenas com o técnico. Não. Aí é a grande questão. Ela olha também para os jogadores, ela olha para a diretoria, ela olha para 2, para 3 desses que eu citei, eu não sei quantos, isso eu não sou capaz de mensurar. A torcida do Flamengo está insatisfeita e... A maioria está insatisfeita com a diretoria, em seguida com o técnico, terceiro com os jogadores depois do último jogo contra o Fluminense, por causa das modificações que o Vitor Pereira fez, não caiu tão bem, galera. A torcida não aceitou tão bem as modificações que o VP fez contra o Fluminense. E com isso ele perdeu popularidade, né? Hoje ele fica em segundo lugar ali no protesto. Só faltava não estar. Tem que estar. Nesse início de ano, Tem que estar. Mas eu quero... Eu acho que a torcida... William, aliás, boa tarde, fã do esporte. A gente acabou atropelando assuntos. Um beijo, fã do esporte. Mas é que você é muito cordial. Eu não tenho a mesma... Eu tô tentando achar o William no Twitter. Como é que é o seu nome no Twitter? É o William ESPN. O que eu acho, William, a torcida do Flamengo como um todo está incomodada. Se é com o Vitor, se é com o elenco, se é com diretoria, se é com um jogador X específico, eu acho que não tem nenhum rubro-negro que vire e fale, não, eu estou entendendo tudo que está acontecendo, eu estou tranquilo. Acho que está todo mundo incomodado. Acho que é um momento, até pelo que se vê, né? O Flamengo precisava de um empate para ficar em primeiro, conseguiu perder os 2 clássicos, ficou em terceiro, vai para o mata-mata contra o maior rival sem vantagem, já vinha ali de uma coisa de Recopa, Mundial, Peraí, o Vasco é o maior rival do Flamengo, é isso? O Vasco é o maior rival do Flamengo. Tranquilamente. Não, tô perguntando. O Vasco Você tem dúvida? Porque tem gente que acha que é o Fla-Flu, tem gente que acha que o Flamengo não. é Tem gente que pode achar o Fla-Flu um grande clássico. O maior rival do Flamengo é o Vasco. E aí você pode perguntar aos flamenguistas, não sou eu que estou achando. Você pode falar do momento, o Fluminense, o time do Diniz, o maior rival do Flamengo é o Vasco. Não? Eu acho. Você acha? E nem sei se tem essa dúvida, não. Eu acho. Pra mim sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Assim, pra mim, desde criança, eu acompanho o Campeonato Carioca, o Januário, lá na Band e tal. História é o Vasco. Não. Só fiz um clássico. O Fla-Flu é aquele clássico charmoso, aquela coisa e tal. Tem rivalidade, evidentemente. Mas o Flamengo e Vasco, pra mim, sempre foi a grande rivalidade no Rio. Inclusive, quando se debate muito a questão dos maiores clássicos e tal, que muita gente acha que tem um peso de Grenal, por ser uma coisa ali do mesmo estado, polarizado. Eu acho que, inclusive, o Flamengo e Vasco é muito maior, porque o Grenal ele se restringe muito ao sul do país. Sim. O Flamengo e Vasco ele extrapola, até por uma questão de torcida, de como se deu a torcida, de como se deu a ampliação. Para Minas Gerais, ali. Porém, não é mais intenso. Mas aí você está falando nível de rivalidade. Mas aí é a régua que você pega. Você está falando de maior de tamanho ou de intenso de nível de rivalidade, que uma coisa polarizada vai ser uma... Você está falando de um clássico que você vai para fora do estado, você divide Vasco e Flamengo. Você vai para o Nordeste, você divide Vasco e Flamengo. Sim. Você lembra dos clássicos entre Vasco e Flamengo em Manaus? Porque às vezes a gente se restringe muito àquela coisa do Rio, São Paulo. Às vezes a gente lembra de pensar em Belo Horizonte, Porto Alegre.
mas é uma coisa muito maior. E a gente tá falando de Vasco e Flamengo. Fla-Flu você pode ter o charme ali, local, aquela coisa da década de 80, da máquina tricolor. Agora, enquanto clássico, o maior rival do Mas Flamengo é o sempre Vasco. foi, assim, eu entendo o teu pensamento, acho que muita gente entende também. Mas, por exemplo, quem viu nos anos 60, o rival do Flamengo era o Botafogo. Quem é o flamenguista das antigas, muitos odeiam o Botafogo. Era o time a ser batido, que chocava. E nos primórdios ali, acho que varia de década para década. De década de 40 o Vasco era muito forte, era o grande time. Eu acho que isso varia muito. Mas aí quando E o varia, Vasco, aí quando varia de década para década, você faz a pergunta em 2023, você faz uma análise geral. Você não faz uma análise da década de 60, uma análise da década de 80. Você faz uma análise geral do que é Flamengo, Vasco, rivalidade histórica, peso de torcida, o que é um Flamengo e Vasco dentro da cidade que eles estão situados. É a maior rivalidade. Então, nesse século, o Fluminense tem sido, acho que a grande pedra no sapato, né? Não, tem momentos onde a coisa se acirra um pouco mais com um ou com o outro. Se você for parar pra ver, Mas- você tinha ali 2005, 6, 7, 8, que era o Botafogo em final de estadual. Nem por isso o Botafogo é o maior rival do Flamengo. Por exemplo, hoje Você pode se pegar fala numa... recortes históricos aqui e ali, mas num contexto mais amplo de rivalidade, que não é só um momento, o Diniz, eu acho hoje o Fluminense do Diniz com o Flamengo, seja do Vitor ou de outro treinador, talvez o jogo onde a coisa fique mais aberta. Sim. Agora, isso não apaga que o Flamengo e Vasco é a maior rivalidade. Mas aí, voltando para a situação de Vitor. Do protesto ali De do protesto. Vitor. Quando eu perguntei se isso representa a torcida, eu sei que a eu acho satisfação que sim, eu acho representa. que sim, William. Mas o Eu acho foco que no sim. Vitor Pereira. Aí- Aí é a torcida? A torcida tá olhando pro Vitor Pereira Como é que desse jeito? Qual foi o termo que o Birner usou? É sagrado, né? O direito de protestar. O direito Sagrado. de protestar. Aí tem o cara que acha que começou a desandar porque o poética. Vitor chegou. Tem o cara que tenta olhar um pouco mais pro time e entende que o processo de transição de um modelo para outro é mais demorado e aí vai criticar a diretoria. Tem um cara que já não tem paciência para a diretoria, já está criticando a diretoria desde quando era campeão. Tem o cara que com direito sagrado ele não gosta do jogador X e vai pegar no pé porque o jogador X não está Volta rendendo. tanto com uma torcida que está muito, entre aspas, bem acostumada há algum tempo. Tanto é que o time ganhou o Campeonato Brasileiro e a torcida reclamou do time. O time ganhou Libertadores e Copa do Brasil e eu vi gente muito feliz com o título, mas achando, não, o Flamengo pode jogar mais futebol. Você imagina nesse momento que o Flamengo não ganha? Não, perfeito. Eu quero saber o foco no O Vitor nível de exigência Pereira. é muito alto lá. Aliás, uma boa medida é você mandar o vídeo, hein? 9695-9108, 96195-9108. Manda o seu vídeo pra gente. Torcedor do Flamengo, concorda? É o Vitor Pereira o foco? São os jogadores? É a diretoria? O que você tá achando? Você tá com expectativa, com esperança que vai dar todos. certo, vai voltar aos trilhos, o Flamengo? De repente, todos? Sim. Torcedor do Vasco. Pesos diferentes, Vai ou cruzar, pesos hein? iguais. Tá mais animado, tá mais otimista agora para esse confronto com o Flamengo depois daquela vitória? Manda o vídeo pra gente, hein? A torcida, representa a torcida? É Vitor Pereira o problema? É isso? O torcedor do Flamengo hoje olha o Vitor Pereira acho que como a torcida alvo? do Flamengo já deixou bem claro nos últimos jogos, nas últimas semanas, que não é só o técnico. Aliás, para muita gente, o técnico é o menor dos culpados, porque, primeiro, quem colocou o técnico foi a diretoria. Né? O Marcos Braz que escolheu, olhou lá, eu quero você, foi lá, fez o convite. Aí você chega pro cara, faz uma oferta tal, ele aceitou. Quem colocou ele ali? Quem me colocou nesse programa foi você. Então, se o pessoal tá reclamando, poxa, Rodrigo Bueno, no F90 não tem que participar, tem que reclamar com o William. Você que me colocou aqui. Não sou eu que faço a escala, não, viu? Não, eu sei que você trabalhou, você gosta de mim pra caramba, que eu sei faço a escala, não, viu? Então, Você é o nosso treinador. Você é o cara que escala. Não, eu sou o capitão do time. assim, Então? aqui. Mas tem um treinador, tem gente assim, tem diretoria, Não, viu? O capitão tem voz. Tem Eu sou treinador, diretoria. diretoria. Tem outras Então. coisas aí, viu? O cara tem 2 meses, Não é vem isso? mandar mensagem no meu Twitter, não. Também o Rogério Ceni, só que então, é o você não seguinte- escala o time, você não tem todos os jogadores que você quer, você joga quem você não quer, o que está acontecendo? Não, no princípio eu achei que eu tinha 4 atletas, Por exemplo, mas agora eu tenho 3. ele suspendeu o Zé Elias por 3 jogos, é isso? Cartão Isso eu amarelo? fiz, isso eu fiz, cartão São 3 amarelo. programas, né? Cartão amarelo. Achei injusto. É. E aí é perigoso, porque eu nem consigo entender qual foi o motivo. Eu já fico com também medo, acho que- porque é pouca gente. Então, não sei. Bom, o fato é que é o seguinte, Fiquem tranquilos aí. o Vitor Pereira não tá se ajudando, né? Como o pessoal tá falando aí e tal, porque, ele perde jogos principais, ele vai perdendo, campeonatos ele vai perdendo. O discurso dele ninguém entende, aparentemente alguns jogadores não entendem também o que ele faz, as mudanças, as escalações, as mexidas e tal. E o time tá correndo contra o Fluminense no primeiro tempo, você viu o time se entregando. Eu não estou entendendo uma coisa, Bubu. É. Quais escalações especificamente? Porque já foram tantas diferentes, desenhos táticos, igual do ano passado com o Gerson no lugar do João Gomes e sem, obviamente, o Rodinei. Escalação diferente, escalação com o time misto.
Ele fez de tudo. Então, e nada, se você e pegar nada já- até agora funcionou. É realmente só olhar o técnico e falar, Não é você. só isso, mas assim, ele é um técnico visivelmente que está ou testando, experimentando, mas Descalçar de todo mês de janeiro, em algum Então, momento. ele não é um cara muito convencional, né? Eu vou treinar o Flamengo, dá a camisa pro Arrascaeta, dá a camisa pro Gabigol, pro Everton Ribeiro, pro Pedro, né? Deixo tudo que o antecessor estava fazendo, aperto aqui o Ctrl-C, Ctrl-V e vou. Não, ele vai lá e contra o Fluminense foi uma surpresa para muita gente. O Pedro Ivo trouxe a informação aqui antes que já ia ser um time alternativo. Só que na hora a gente ficou meio, peraí. O clássico, decisivo, vale vantagem na fase final. E ele tá abrindo mão, tal. Da onde ele tá tirando isso? Qual a explicação? Vai falar, o Pedro não tá tão bem. Aí ele tira o Gabigol na hora aguda da partida, mete o Mateusão. E o Pedro tá no banco, não tem conta, sei lá, entendeu? É meio confuso. Não tem coisas realmente... Entendeu? Aí acho que o Cebolinha fica naquela, eu vou jogar ou não vou jogar? Vou começar ou não vou? Vou ser ala esquerdo mais defensivo aqui no lugar do Ayrton Lucas, você ponta como eu fui nesse jogo que ele fez o gol contra o Flu. Entendeu? Então, a impressão que é um pouco do discurso que alguns jogadores falaram. Vai jogar com 3 zagueiros, o Thiago Maia é o zagueiro pela esquerda... Aí o Thiago Maia não tá, aí ele coloca ali um outro cara naquela função, linha de 5. Então, ele mexe e tal. E eu não sei se os jogadores do Flamengo, que são... Muita gente fala que é panelinha, né? Que tem uma panelinha lá. Tem gente que defende, não só o Vitor Pereira, qualquer técnico. Tem que ter um técnico que quebre a panelinha do Flamengo. Mas então, há uma revolta de boa parte da torcida do Flamengo com um elenco de jogadores. Então, porque que, em tese, jogariam quando bem desejados. Os grandes jogadores, muito vencedores do Flamengo... jogaram a partida do Mundial. Perderam a semifinal do Mundial. Jogaram contra o Palmeiras. Então, aí o Vidal... Perderam do Palmeiras. Vai pro Mundial, o Vidal não serve, né, em tese, né? O Vidal, ter o piti dele ali antes, não vai. Aí joga o Pulgar. Aí, tudo bem, o Pulgar se machucou. Aí o Vidal já pega e já volta e é titular. Aí você, mas peraí, de onde que veio o Vidal? Não servia no Mundial. Aí ele serve depois. Sabe, assim, alguns critérios, assim, acho que alguns questionamentos que não tem critério. Jogadores... Você não tá vendo critério no Vitor Pereira? Não, ao contrário. Eu vejo critério no início. O critério dele é... não mexer com os grandes jogadores. Eu sei onde eu errei. eu consigo jogar com eles. Eu sei onde eu errei no Corinthians. Talvez eu não possa cometer esse mesmo erro com 3 finais em sequência. Não adianta, eu penso uma coisa X de futebol aqui, se jogava Y, então agora eu vou tentar tirar o Arrascaeta pra cá, vou botar... Não. É melhor eu pisar devagar. Deixa eu pisar devagar aqui no terreiro, que eu sei como é que a banda toca nesse futebol brasileiro. E acho que ele tentou isso. E depois que ele tentou, não deu, fazer isso. Ele virou no último jogo e falou: Não, eu não poupei ninguém contra o Fluminense, não. É porque, pra mim, agora, nesse modelo, nesse sistema, do jeito como eu queria encarar o Fluminense, cara, pressão, subir a linha, a minha escalação era essa. Então, ele já começa a sinalizar aqui, vai ter gente aqui que talvez... no que eu desejo. Aí, de repente, futebol, o Gerson não é expulso, não faz o pênalti no último minuto do segundo tempo no Mundial, da semifinal. Vira 1-1, Flamengo com os jogadores, vai lá o segundo tempo, mesmo sem jogar um grande futebol, consegue o resultado e aí? Mas o consegue o resultado, teria ido para a final. Teria sido o único símbolo ali de alguma coisa que o Flamengo fez que se esperava, que era chegar à final. Mas aí teria perdido Supercopa, teria perdido Recopa, teria perdido a Guanabara. Será que o Flamengo... se tivesse passado a semifinal e tivesse ido para a decisão do Mundial... perdido para o Real Madrid. Perdido para o Real Madrid. Estaria, vou usar um termo que você adora, animicamente dessa forma, com essa pressão, carregando o mundo... Você acha que teria vencido o Del Valle? Não sei se teria vencido. A chance era outra pegada. Perder do Real Madrid na final era o normal, era o mais esperado. Não pode tomar 5. Era o mais provável, o Real Madrid jogou também não ia tomar. Então, mas... eu acho que não. Ia tomar. Acho que não. Mas, por exemplo, pega o caso do goleiro. O Santos vinha falhou na Supercopa contra o Palmeiras, certo? Eu questionei aqui, falei, olha... inseguro até um inseguro, o goleiro do Flamengo não tá passando confiança. E ele foi para todas as decisões, foi pro Mundial, foi pra Recopa e tal. Aí ele vai lá e pega um pênalti. Ele tira o goleiro. Ele é criticado porque contra o Del Valle, o Flamengo tem um goleiro que não pega pênalti, o cara não é decisivo e tal. Aí ele vai contra o Vasco e pega um pênalti. Qual é o prêmio que ele ganha? Chega no jogo seguinte, ele foi poupado, né? O goleiro não tem muita desculpa ali. Preservado, poupado e tal. Eu não sei. Aí você, quando o cara dá uma reanimada, agora o Santos tá crescendo, tá grandão, você vai lá e tira o cara. Então, assim, eu, sinceramente, nessa gestão e escolha, né, técnico passa muito por isso. Quem que vai jogar, quem que vai sair, quem que vai entrar. Eu acho que ele não tá sendo muito feliz, não. Porque eu concordo contigo que tem erros.
Cara, o Vitor Pereira é um técnico imprevisível, cara. Ele faz tudo ao contrário que a gente pensa, né? Mas eu até entendo, concordando ou não concordando, se a direção do Flamengo olhar e falar, não sei se tem capacidade de avaliação técnica para isso, né? Porque o futebol é um lugar onde os amadores mandam nos profissionais. Então você tem um diretor, por exemplo, que é eleito lá dentro do seu mundo do clube, e esse cara vai mandar, de repente vai ter que contratar um profissional para cuidar de alguma coisa. É assim, é o único lugar que você, por exemplo, um diretor, uma pessoa amadora, vai lá e contrata, por exemplo, um diretor de futebol. Porque, como é uma associação, você precisa trazer um profissional que entenda do futebol para cuidar do futebol. Mas a não ser que se avaliar, se a diretoria achar, olha, não vai. Não vai melhorar, ou vai melhorar não o bastante. Eu entendo trocar o técnico. Mas eu discordo radicalmente de quem olha apenas para o técnico e coloca na conta dele o momento do Flamengo. Aí, para mim, vou usar um termo aqui. Sacanagem. Mas se vem e do tal aí vai entrar um pouco do que o Pedro disse ontem. Porque tem gente muito magoada com o treinador por conta da história da sogra, e eu entendo. Isso aí não tem nada a ver com o Flamengo. Só que, e mais do que isso. Tem nada a ver com o Flamengo. Mais do que isso. Isso não pode ser levado em conta na avaliação que você faz do trabalho na parte técnica e na parte tática. Você pode não gostar da pessoa. Eu posso, de repente, não gostar de alguém. Se a pessoa joga bem, eu vou elogiar. Se a pessoa faz uma coisa que eu acho certa, eu vou falar aqui. Se eu posso gostar de alguém, discordo do que a pessoa fez, acho que não está indo bem no trabalho, eu vou falar aqui. Claro. Porque senão isso é uma coisa pessoal. E eu não estou aqui para fazer avaliação de caráter. Nem tenho moral para isso. Minha questão aqui é avaliar o que é melhor ou não é para um time de futebol que tem milhões de torcedores. A torcida é a razão do clube ser gigante, não são os títulos. Tudo isso agrega. Mas a torcida é a razão do clube ser gigante. Porque eu sempre digo uma coisa. Se amanhã você monta um jogo de futebol, estão todos vivos no melhor forma. Pelé, Puskás, Cruyff, Di Stéfano, Maradona, não sei o quê. Nossa. E ninguém quiser ver, aquilo vale a diversão deles. Se estivermos eu e o William e Bubu e Pedro com uma peteca jogando assim, de repente, se a gente vai pegar ou não vai, mobilizar milhões, centenas de milhões de pessoas, isso passa a ser enorme. Então, o futebol é enorme por conta da mobilização que ele gera nas pessoas, os clubes são grandes por conta do amor e da paixão que ele gera para as pessoas. É isso. Então, nesse caso, eu acho que tem que se pensar em quais são os motivos que levam o Flamengo a estar mal e se esses motivos passam especificamente pelo técnico. Aí eu sou obrigado a olhar para uma coisa que, para mim, tem muito a ver há muito tempo, apesar de ter vários elogios à gestão do Flamengo. Eu tenho vários elogios à gestão do Flamengo. Claro, não, eu também. Desde o Bandeira de Melo, a parte financeira... Mas tem erros e acertos. É essa gestão que mesmo... Não importa se era a primeira opção, se não era, se foi brigando internamente. Trouxe o Jorge Jesus. Essa gestão ganhou as Libertadores. Essa gestão ganhou o Campeonato os Brasileiros. Essa gestão tem muitos elogios. Mas tem uma terreno construído pela gestão anterior, é bom que se diga também. Todos são elogios, mas tem uma coisa que essa gestão falha. Ela não tem o tamanho do controle do departamento de futebol que é preciso ter para você ter um ambiente profissional robusto, sólido. E aí eu olho o Palmeiras, que também tem por causa do treinador. Que não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção da diretoria. Sim. Mas isso faz parte do futebol. Sorte, azar, tudo isso é parte do futebol. Não tem problema. Então, eu acho que a grande questão do Flamengo, para mim... Tem um componente de sorte no Jorge Jesus também. Oi? Tem um componente de sorte no Jorge Jesus também. Faz parte do futebol. Sorte não é pecado. Tem, faz parte da vida. A sorte a gente agradece. Sorte não é pecado, não tem nada de errado com a sorte. Claro. Tá? Sorte é uma bênção, a gente agradece. A grande questão para mim é que, trocando o treinador, você continuará com o mesmo perfil de departamento de futebol. De administração. E eu acho que a diretoria do Flamengo precisa, de alguma forma, e é complicado que os jogadores são grandes, tomar a rédea dessa situação. Tá aí, galera, vídeo bacana, gostei do programa, hein? Vídeo bacana. E você, comente aqui se você gostou, se não gostou também, deixe nos comentários. Separei para você aqui um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil, programa de sexta-feira. Eles falaram do clássico Flamengo e Vasco, falaram do protesto que teve no Ninho do Urubu, falaram também de Vitor Pereira, né? Das escolhas de Vitor Pereira, falaram das cobranças, quem tem mais culpa, quem é o mais culpado, a diretoria
técnico ou os jogadores? Depois do último jogo do Flamengo contra o Fluminense, eu vi que a torcida começou a cobrar mais o Vitor Pereira por causa das modificações que ele fez no time. O primeiro tempo do Flamengo foi bom, né, cara? Ele pegou um time diferente, né? Mesclado com 3 titulares, o restante ali de garotos do Mengão em reservas, e o Flamengo fez um bom jogo. Foi muito bom mesmo o primeiro tempo. Fizemos 1-0 com um golaço de Cebolinha, só que no segundo tempo o Vitor Pereira mexe mal, quando ele tira Arrascaeta e Gabigol juntos e colocam outros jogadores como Mateusão, galera. Daí ele perdeu a moral com a torcida. A torcida começou a xingá-lo de burro, né? Porque no banco a gente tinha o Pedro. E se o Pedro estava no banco, ele poderia ter entrado. Se ele não tinha condições de jogo, ele não poderia estar no banco. É o que eu penso. E outra, né, galera? Matheus Gonçalves vem pedindo passagem, vem entrando e jogando bem. E ele morreu com o menino no banco. Então é por isso que a torcida pegou no pé do Vitor Pereira, chamou de burro. E com isso ele perdeu popularidade, galera. Então, hoje eu vejo assim, a torcida culpa a diretoria em primeiro lugar, Vitor Pereira em segundo lugar, pelo seu trabalho até aqui, né? Em 2 meses o Flamengo ainda não consegue jogar 90 minutos bem, a gente consegue jogar ali o primeiro tempo bem, no máximo 60 minutos, depois o time cai muito, né? Por isso hoje Vitor Pereira é o segundo mais cobrado. Em terceiro lugar vem os jogadores que têm que se entregar mais em campo, né? Eles têm que chegar em campo bem preparados. E nós percebemos que alguns jogadores do Mengão não estão bem preparados fisicamente. E isso, cara, a gente tem que cobrar deles. Eles têm que estar voando, eles têm que estar bem fisicamente para apresentar um bom futebol, né? Tem que marcar em cima. Valeu, é isso. Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!